Se eu te perguntasse hoje por que você está fazendo as coisas que você faz, você provavelmente já teria uma resposta pronta. Você falaria para mim sobre qual que é a necessidade que você está resolvendo, qual problema será solucionado pelo que você está fazendo, mas sabe o que você não diria? O porquê você escolheu resolver esse problema. E isso acontece porque a maior parte do tempo a gente não escolhe as coisas, a gente só responde a elas. E cara, a vida acontece, a gente não consegue controlar o que vai vir daí. Então a gente tem demandas que vão aparecer, a gente vai ter que responder a elas. Eventualmente vai aparecer um problema no trabalho e, cara, é trabalho. Você é pago para resolver esses problemas. A gente tem as nossas necessidades familiares, principalmente quem tem filho, porque, filho é um trabalho que não acaba nunca. A gente também tem as expectativas de pessoas próximas, amigos ou colegas que eventualmente vão precisar da gente por algum motivo. E você acaba se obrigando a fazer muitas coisas porque é o que tem que fazer. É o bom e velho, é o que tem para hoje. Ou, se tá todo mundo fazendo, talvez seja isso que eu tenho que fazer. E é complicado porque esse meio que é o jeito que as coisas funcionam. A gente é ensinado a reagir à vida, não a escolher nela. E a maioria das pessoas não vive no modo de escolha, vive no modo de responder ao que aparece. É importante a gente entender que isso não necessariamente é irresponsabilidade. Às vezes é só falta de tempo ou de uma pausa deliberada para a gente conseguir refletir sobre o que está acontecendo e aí sim tomar uma decisão, fazer uma escolha. E isso se conecta bem com o conceito do rápido e devagar do Daniel Kahneman. Nesse livro ele vai dizer que a gente opera com dois sistemas operacionais dentro do nosso cérebro, que seriam o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema rápido, que é o sistema que toma as decisões automáticas. Ele é muito eficiente em repetir processos e ele gasta muito pouca energia. No geral, quando alguma coisa aparece, se a gente está operando pelo sistema 1, a gente vai pegar o caminho mais rápido ou mais óbvio, porque a gente não quer gastar tempo nem energia refletindo sobre isso. E esse é o papel do sistema 1. Ele é feito para a gente não gastar energia com o que não precisa de energia. A gente simplesmente vai operar no automático. E por mais que pareça ruim, ele é um sistema ótimo quando a gente tem uma rotina estruturada. Porque se a gente tem rotina, a gente não precisa mudar aquilo. A ideia da rotina é exatamente não ser mudada. Então o sistema 1 opera muito bem quando as coisas estão organizadas, porque é só manter a organização. A questão é que se a gente não tem algo estruturado, o sistema 1 vai fazer a rotina a partir do que aparece e não necessariamente a partir do que eu preciso. Agora, o sistema 2 já é o sistema devagar. Ele precisa de mais tempo de processamento, ele precisa de energia e atenção, ele vai deliberar, ele vai pensar sobre o que está acontecendo e sobre o que deve ser feito. E o sistema 2 é bastante exigente. Primeiro que ele vai consumir muito tempo e energia para fazer essas deliberações. E ele exige que você pare de executar as funções automáticas para que você consiga focar só nele. E é um processo que precisa ser consciente, ele não vai acontecer sozinho. É a gente parar um pouco dessa corrida cotidiana que a gente tem, respirar fundo e pensar. É difícil a gente ter tempo para o sistema 2? É muito difícil, principalmente do jeito como a gente vive hoje, uma vida corrida, com muitas demandas, muitas atividades. Só que ele pede que a gente faça isso e sem isso ele não vai funcionar. É importante lembrar que os dois sistemas não funcionam juntos. Ou eu estou no automático ou eu estou no modo analítico. Então a gente tem que parar um para a gente começar o outro. E é exatamente esse o problema. Se a gente não para refletir, se a gente está sempre correndo atrás das demandas que aparecem, em que momento eu vou parar para refletir sobre o que é importante e o que eu tenho que fazer de verdade? Quando que eu vou parar para pensar sobre mim e para fazer as minhas decisões se eu não dou nem tempo para o meu cérebro conseguir processar essas informações? Então é difícil fazer escolhas, é difícil a gente parar para refletir, é difícil a gente entender o motivo por trás do que a gente está fazendo, porque a gente está o tempo todo apagando incêndio, está o tempo todo correndo atrás de alguma necessidade urgente que apareceu. Só que se a gente está sempre nessa correria, a gente não tem escolha, porque quem está escolhendo para a gente é a vida, não a gente. E é exatamente dessa dualidade entre os dois sistemas que surge o problema da gente viver no automático. A gente está o tempo todo correndo atrás de demandas urgentes, coisas que precisam ser resolvidas agora. E a gente acaba não tendo tempo para parar um pouquinho, refletir e pensar sobre o que é realmente importante, o que a gente realmente quer, qual é o motivo por trás e o que eu vou escolher. Se você está o tempo todo reagindo, você não está escolhendo. Você espera as coisas chegarem e vê como você vai lidar com elas. E vamos tirar um pouquinho do estigma sobre viver no automático. Viver no automático é ótimo, é excelente. Se você está numa situação boa, se a situação que você vive hoje é confortável para você, tá tudo bem, eu não quero mudar nada na tua vida, entra no automático e não sai mais.
A questão é que, se você não está feliz com o que você tem hoje, se você quer mudar alguma coisa, se você precisa evoluir, o automático não vai te ajudar. Se você quer mudar alguma coisa, se você pretende melhorar de vida, se você quer um novo caminho, você não pode fugir das escolhas. Você precisa desacelerar e tomar uma decisão consciente. Você precisa se dar tempo para pensar e refletir sobre o que é realmente importante para você. Sim, escolhas são desconfortáveis, mas elas são necessárias. É a partir delas que você vai conseguir estruturar alguma coisa para você realmente ter uma mudança significativa na tua vida. Então agora a gente sabe que a gente vai ter que escolher algum momento e a gente tem que se dar esse tempo para a gente conseguir pensar e refletir sobre as coisas. Descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu me preocupo, o que eu não me preocupo, qual é o caminho que eu quero seguir. No fim das contas, a gente tem que parar um pouco e decidir o que realmente importa. Mas e aí? Como é que a gente faz para saber o que realmente importa? Esse é o assunto que a gente vai abordar no nosso próximo vídeo. Obrigado pela companhia até aqui e nos vemos lá.